Parte 4. Bem, vamos começar. Lindsay parecia um pouco nervosa, quase se esforçando para anunciar o início de nossas aulas. Ela parecia mais do que tímida, quase dócil até. Talvez ela pudesse ter aprendido com sua irmã, e com razão, de qualquer forma. Ela havia se aberto um pouco porque estávamos nos conhecendo, mas não pude deixar de sentir que ela ainda estava distante. Hoje estávamos fazendo uma pausa nas missões da guilda para participar de um curso intensivo de treinamento em magia. Estávamos sentados em uma mesa pequena e desgastada nos fundos da pousada, pois parecia que ela não era mais usada pelos clientes. E como Elsie não tinha nada para fazer, ela tinha ido à guilda e aceitado um trabalho simples de coleta de plantas, que ela podia administrar sozinha. Então, Sra. Silowesca, hoje estarei em suas mãos. A Sra. Silowesca é um pouco demais. Minha adorável professora abaixou a cabeça e corou até as orelhas. Droga, ela é uma gracinha. Ok, o que vai acontecer primeiro? É isso mesmo. Bem, devemos começar pelo básico, então. Você sabe que há diferentes elementos de magia, certo? Elementos? Eu questionei, sem estar totalmente ciente das distinções. Você sabe, como fogo e água. Bem, os 7 elementos básicos são fogo, água, terra, vento, luz, sombra e vazio. Já sabemos que você domina a magia da água, como aprendemos ontem. Ela estava claramente se referindo ao incidente com a pedra mágica no dia anterior. Obviamente, eu devo ser proficiente em magia da água, já que fui capaz de conjurar tanta água. Descobrimos logo que você pode usar a magia da água, o que é bom. Se você não pudesse usar a magia da água, o plano era testá-lo usando uma pedra mágica de um elemento diferente. Então, mesmo que alguém possa usar magia, ele está limitado a certos elementos. É isso mesmo. A propósito, os elementos que domino são fogo, água e luz. Quanto aos outros 4, não consigo lançar nem mesmo os feitiços mais básicos. Mesmo dos 3 que posso usar, sou bom com feitiços de fogo, mas a magia de luz é um pouco complexa. Portanto, mesmo neste mundo, havia ricos e pobres. Você não podia escolher talentos para si mesmo. Deus tinha que decidir essas coisas por eles. Senti pena do pobre e velho Deus. Ok, então obtive informações sobre fogo ou água, mas e quanto à luz, sombra ou nada? O que esses elementos fazem? A luz também é conhecida como magia sagrada, que usa a luz como um meio. A magia de cura se enquadra nessa categoria. A sombra é principalmente uma magia de convocação. Você pode usá-la para formar contratos com bestas mágicas ou monstros e fazê-los lutar por você. Quanto ao Void, ele é um pouco diferente dos outros elementos. É composto principalmente de magias que são exclusivas do mago. Minha irmã pode usar a magia de fortificação, que é um bom exemplo. Isso fazia sentido. Algo assim parecia bastante útil no geral. Com exceção do Void, cada item depende de sua energia mágica e de sua capacidade de usá-lo, e só sairá quando o feitiço apropriado for lançado. Você não pode fazer nada se não souber com quais elementos você é compatível, então vamos fazer um teste para isso. Enquanto falava, Lindsay tirou as pedras mágicas do bolso e as alinhou sobre a mesa. 7 no total, vermelhas, azuis, marrons, verdes, amarelas, roxas e translúcidas. Os elementos dessas pedras são, em ordem, fogo, água, terra, vento, luz, sombra e vazio. Vamos testar todos eles nessa ordem. A primeira foi a pedra mágica vermelha. Eu a segurei em minha mão e me concentrei, recitando o feitiço que Lindsay havia me ensinado. Apareça, fogo! A pedra cuspiu chamas como um forno ao ouvir minhas palavras. Entrei em pânico e deixei a pedra cair, o que fez o fogo desaparecer em um instante. Era perigoso. Está tudo bem, o fogo mágico não fará mal a quem o lançar. Bem, somente se suas roupas não pegarem fogo,
é claro. Certifique-se de que isso não aconteça. É isso mesmo? Peguei a pedra mágica em minha mão e lancei o feitiço mais uma vez. Uma chama irrompeu novamente, mas ela estava certa. Não estava quente ao toque. Então, se uma chama mágica se espalhasse para outra coisa, até mesmo o lançador do feitiço seria ferido, certo? Talvez isso significasse que, quando algo pegava fogo por causa da magia, não contava mais como chamas mágicas. Mas a chama não era um pouco grande demais? Você parece ter muita energia mágica. Tenho certeza de que será capaz de controlá-la melhor com a prática, mas, por enquanto, talvez seja mais prudente não se concentrar muito e deixar sua mente relaxar um pouco. Então, basicamente, se eu entrasse um pouco mais relaxado, o efeito da magia seria muito menos extremo? Seu conselho me pareceu estranho, mas valeu a pena tentar. De qualquer forma, a pedra azul era próxima, mas já havíamos confirmado essa, então passamos para a pedra marrom. Dessa vez, peguei a pedra em minha mão sem me concentrar muito e lancei o feitiço de uma forma simples e sem inspiração. Apareça, terra! A areia começou a se derramar da pedra mágica. Bem, a areia por toda a mesa. Eu sabia que teríamos que limpar tudo depois. Depois, havia a pedra verde. Saia, vento. Uma pequena rajada de vento irrompeu e soprou toda a areia da mesa assim que falei. Foi bom, pois eu não teria que limpar, mas também soprou as pedras mágicas para todos os lados. Que inferno! Saia, Lumiere. A pedra de encantamento havia se transformado em uma luz estroboscópica. Ai, meus olhos! Saia, sombra! Agora eu não estava entendendo nada. Uma espécie de névoa negra começou a se erguer da pedra de encantamento e se agarrou aos arredores. Era realmente assustador. Depois de passar pelos 6 elementos, finalmente notei uma pequena mudança na expressão de Lindsay. Ela estava comemorando comigo depois de cada elemento por um tempo, mas gradualmente começou a falar cada vez menos, e atualmente havia uma expressão séria em seu rosto. O que está acontecendo? Perguntei, com evidente preocupação em minha voz. Não, não é nada. Nunca conheci ninguém que dominasse até 6 elementos. Quero dizer, eu consigo usar 3, e até isso é considerado raro. Mas você é algo completamente diferente. Então foi isso. Quero dizer, era um presente de Deus, afinal, mas eu sentia que estava trapaceando um pouco. Provavelmente havia pessoas que não conseguiriam usar magia mesmo que quisessem, então senti que estava pisoteando completamente os sentimentos delas. Mas se preocupar com isso não mudaria nada. Passando para o teste final, eu havia pegado a pedra de atração clara. Como faço para usar essa? Espere, como eu uso essa? Eu estava cantando Venha, alguma coisa, até agora, mas isso realmente faria sentido? No fim, não é claramente uma contradição? Ainda assim, parece estranho, pelo menos. O elemento Void é um pouco especial. Ele não tem um encantamento específico. Em vez disso, ele é ativado com base em sua energia mágica e no nome do feitiço. HM. Era assim que funcionava. Esse elemento nulo parecia muito poderoso. Por exemplo, a magia de fortalecimento que a irmã usa é ativada ao gritar Strengthening e pronto. Há outras, como um aumento de poder, que aumentam a força muscular bruta, e magias mais raras, como o Portal, que permitem que você se desloque por grandes distâncias, mas a mana não pode usá-las. Então, basicamente, todos os pequenos feitiços úteis que não se encaixavam em nenhum elemento foram listados no elemento Void. Então, como faço para descobrir quais feitiços do tipo Void eu posso lançar? De acordo com minha irmã, por algum motivo ela sabe o nome do feitiço. A magia do vácuo também é chamada de magia personalizada, portanto, pouquíssimas pessoas podem usar os mesmos feitiços que todas as outras. Existem pessoas com vários feitiços do vazio, mas são extremamente raras.
Esse elemento do vácuo certamente parecia muito poderoso. Então, não há uma maneira rápida de aprender quais feitiços do vazio eu posso lançar, então. Não, ainda devemos ser capazes de testar isso. Se você pegar a pedra mágica e tentar lançar qualquer feitiço do vácuo, mesmo que ele falhe, a pedra deve brilhar levemente ou piscar um pouco. Deve haver pelo menos algum tipo de variação leve. E se nada acontecer? Então receio que você não tenha aptidão para esse elemento. Bem, acho que não há nada melhor a fazer do que tentar. Um feitiço que lhe permitisse atravessar grandes distâncias parecia muito prático. Se eu tivesse isso, não precisaríamos caminhar até a floresta como fizemos no dia anterior. Tudo bem, então. Peguei a pedra mágica translúcida em minha mão e, em seguida, batizei um feitiço. Porta! De repente, a pedra mágica brilhou e formou uma parede de luz translúcida ao meu lado. A parede era do tamanho de uma porta. A princípio, pensei que fosse uma parede, mas, ao examinar melhor, percebi que não tinha nem 1 centímetro de espessura. Era mais como uma folha, para ser sincero. Funcionou. Estou vendo isso, respondeu Lindsay, completamente atônita. Eu havia tocado timidamente a superfície da folha de luz. As ondulações fluíram da área em que meus dedos fizeram contato. Era quase como uma fina membrana de água. Passei meu braço pela membrana e o retirei. Depois de confirmar que era seguro, a próxima coisa que fiz foi passar minha cabeça por ela. Depois de fazer isso, meu campo de visão foi preenchido por uma vasta floresta e Elsie sentada sobre suas nádegas, com os olhos em choque. O que está acontecendo, Elsie? O que? O que? Toia. O que está acontecendo? Recuei minha cabeça por um momento, peguei a Lindsay pela mão e entramos juntos na floresta. Lindsay, você também? E? O que está acontecendo? De onde você veio? Lindsay explicou calmamente a situação para Elsie, que estava em pânico. Parecia que estávamos na mesma floresta oriental do dia anterior. Aparentemente, Elsie tinha viajado para a área para colher plantas medicinais para atender ao pedido da guilda, mas uma parede de luz apareceu de repente na frente dela. Depois disso, um braço saiu dela e depois desapareceu, e a simples visão dele a fez cair de costas no chão. Honestamente, eu provavelmente teria reagido da mesma forma. O feitiço portal supostamente é capaz de transportar o lançador para qualquer lugar em que ele já esteve. Com toda a probabilidade, Toya provavelmente tinha essa floresta em mente quando lançou. Ela acertou em cheio. Naquele exato momento, eu estava pensando em como seria bom se não tivéssemos que andar todo o caminho até aqui. Ah! Então, basicamente, você pode usar todos os 7 elementos? É um pouco estranho. Elsie falou como se tivesse se acostumado com todas as minhas excentricidades até então. Eu meio que compartilhei o mesmo sentimento ali. Nunca ouvi falar de alguém que dominasse todos os elementos antes. Toya, você é realmente fantástico. Lindsay, ao contrário de sua irmã, reagiu por pura admiração. Eu só conseguia vê-la com um sorriso desiludido. Elsie parecia ter terminado de colher e, como se eu fosse um barqueiro escoltando passageiros, conduzi todos eles pela porta até o jardim atrás do albergue. Levei 2 horas inteiras para chegar lá, mas agora estamos todos de volta em um instante. Esse é um feitiço muito útil que você tem aí. Com isso, Elsie saiu para levar sua missão concluída de volta à guilda. Decidimos que meu curso intensivo de magia terminaria ali por hoje e depois voltaríamos para a pousada. De qualquer forma, já estava quase na hora do almoço. Fiquei imaginando o que haveria no cardápio. Eu estava com muita fome. Quando voltamos à pousada, Mika estava lá com uma mulher desconhecida que parecia ter a mesma idade que ela. Ela tinha cabelos negros ondulados, e a julgar pelo avental branco que usava, deduzi que provavelmente estava trabalhando com comida. Sentadas juntas em frente a vários pratos.
Eles estavam provando-os com garfo e faca, com constantes olhares de desaprovação em seus rostos. Mika olhou para cima, depois nos notou e nos chamou. Oh, ei, bem na hora. O que está acontecendo? Perguntei, enquanto Mika trazia a outra senhora. O nome dessa moça é Air, ela dirige uma pequena cafeteria na cidade, é uma parente. Ah, estivemos lá ontem. Era um lugar muito legal. Decidi ficar calado sobre o fato de quase inundar a sala. Eu não tinha visto a Air em lugar nenhum naquele momento, então acho que ela provavelmente estava na cozinha. As coisas teriam sido um pouco estranhas se ela tivesse nos visto naquele momento. Estamos tentando criar alguns pratos novos para o cardápio dele, então pensamos em pedir sua opinião sobre isso. Eu esperava que alguém de outro país pudesse conhecer alguns pratos que não temos por aqui, sabe? Eu ficaria muito grato se você pudesse pensar em alguma coisa. A Air inclinou a cabeça enquanto falava. Eu olhei para Lindsay e ambos acenamos com a cabeça. Não me importo. Ajudarei da maneira que puder. Para ser sincero, eu não tinha certeza se estávamos em posição de ajudar. Que tipo de prato você está pensando em colocar no cardápio? Vamos ver. Ok, acho que algo simples, de preferência. Uma espécie de sobremesa, algo que faria sucesso com as moças. Algo que as jovens gostariam, e... Não consigo pensar em nada melhor do que panquecas ou sorvete, para ser sincero. Uau, essa foi uma sugestão simples, mesmo para meus padrões. Mas, para começar, não era como se eu soubesse muito sobre culinária. Júnior cria? Aí respondeu, aparentemente confuso. Não, não. Sorvete. Você sabe, do tipo que você come. Sorvete. Hã? Por que todo mundo faz essas caras estranhas? É possível que o sorvete não exista neste mundo? Que tipo de sobremesa é essa? É tipo doce frio, branco, você sabe, sorvete de baunilha. Na verdade não. Nunca ouvi falar disso antes. Parecia que minhas suspeitas haviam sido confirmadas. Na verdade, fazia sentido, porque, afinal de contas, este mundo nem sequer tinha geladeiras. Na verdade, eles tinham caixas simples parecidas com geladeiras que armazenavam gelo feito com magia e as usavam para manter as coisas frescas. Mas não eram realmente geladeiras, eram mais como caixas de gelo. Você seria capaz de descobrir como fazer isso? Não, infelizmente não sei muito bem. Se bem me lembro, o leite era um dos ingredientes. Hesitei um pouco diante da pergunta de Air. Como eu poderia saber quais ingredientes estavam no sorvete? Não, espere. Eu poderia não saber como, mas eu tinha um jeito de descobrir. Por favor, espere um pouco. Acho que estou chegando a algum lugar. Lindsay. Poderia me ajudar nesse meio tempo? Bem, eu não me importo, mas... Peguei a Lindsay e a arrastei para o meu quarto. Depois peguei meu smartphone e fiz uma pesquisa rápida na internet sobre como fazer sorvete. Certo, ótimo. Já sei o que fazer. O que é esse objeto? Lindsay pareceu bastante intrigada quando me viu mexendo no smartphone. É um pequeno objeto mágico muito útil. No entanto, somente eu posso usá-lo. Eu ficaria muito grata se você se desse ao trabalho de não prestar muita atenção nele. Ela parecia um pouco desconfiada de mim, mas não olhou mais para trás. Parece que ela foi rápida. Ok, você pode escrever tudo o que vou lhe dizer. Sem problemas. 3 ovos, 200 ml de creme de leite fresco, 60 a 80 gramas de açúcar. Isso não lhe parece familiar? Eu havia feito essa pergunta a Lindsay enquanto listava os ingredientes. Desculpe, o que são mililitros e gramas? Eu tinha certeza de que isso aconteceria. Mililitros são uma unidade de medida que usamos em meu país quando medimos a quantidade de um líquido. Gramas são uma unidade de peso.
Acho que vou ter que seguir meu instinto a partir de agora. Ah, claro. Lindsay, você pode usar magia de gelo? Sim, posso. Os feitiços de gelo são considerados magia de água, entende? Portanto, não houve problema. Depois de listar os ingredientes, pedi a Lindsay que transcrevesse as instruções para fazer sorvete de baunilha. Seguindo as instruções, Aer começou a fazer o sorvete. Era uma aposta muito mais segura do que ter um completo amador como eu tentando fazer isso. Embora eu ainda tivesse ajudado a misturar, o que exigiu muito mais esforço do que eu pensava inicialmente. Para a etapa final, a mistura foi colocada em um recipiente fechada com uma tampa. Lindsay usou sua magia e congelou o recipiente em um bloco de gelo. Nós o deixamos lá por um tempo até o gelo endurecer, depois abrimos o bloco de gelo e retiramos o recipiente. O creme parecia ter endurecido adequadamente. Peguei uma colherada e provei. O sabor estava um pouco menos acentuado, mas achei que poderia ser adequado para sorvete de baunilha. Coloquei um pouco em um prato e ofereci ao Aer. Depois de apenas uma colherada, seus olhos se arregalaram. De repente, seu rosto se iluminou com um grande sorriso. Está delicioso! A senhora parecia satisfeita com minha oferta, o que me deixou feliz. Qual é a sensação? É fresco, mas é incrível. É muito bom. Nika e Lindsay pareciam ter gostado também. Sinceramente, achei que poderia ter sido muito melhor. Embora eu suponha que teria sido impossível recriar o tipo de sorvete vendido em lojas famosas com nossa primeira tentativa. Só restava um problema. Havia alguém na loja da Aer que pudesse usar a magia do sorvete? Depois de perguntar, ela explicou que sua irmã mais nova podia. Portanto, não haveria problema algum. Tenho certeza de que essa sobremesa será popular entre as mulheres jovens e espero que atenda às exigências do cardápio do nosso restaurante. É claro que sim. Muito obrigado. Vou acrescentar o sorvete de baunilha ao cardápio imediatamente. Como não havíamos usado extrato de baunilha, chamá-lo de sorvete de baunilha era tecnicamente incorreto. Mas, bem, por que se preocupar com detalhes? Aer se despediu rapidamente e voltou correndo para sua loja. Aparentemente, ela queria tentar fazer isso sozinha. Quando Elsie voltou da guilda e ouviu toda a história, ela quase explodiu, reclamando que era a única que ainda não tinha experimentado. Nika interveio e disse que iríamos fazer mais, e com isso, tive que refazer a receita imediatamente. Eu me vi olhando para longe, desejando sinceramente ter aquele pequeno utensílio do meu mundo conhecido como liquidificador. Meu pobre braço! Pelo que eu tinha visto até agora, este mundo dava estranha impressão de estar defasado em alguns aspectos. Eles haviam feito muito progresso em algumas áreas, mas ainda estavam presos na Idade Média em outras. Veja, por exemplo, o travesseiro do meu quarto. Era um travesseiro incrivelmente macio e inegavelmente de alta qualidade. E, pelo que eu tinha ouvido, era um dos travesseiros mais baratos do mercado. As matérias-primas usadas para fabricá-lo foram produzidas pelo processamento de peles de animais mágicos que você poderia encontrar em qualquer lugar. Feito com materiais comuns, era o mais comum que um travesseiro poderia ser. Mas se isso era o que se chamava de comum, então eu não conseguia nem imaginar a sensação ou a textura que um travesseiro de alta qualidade poderia ter. Mundos diferentes têm percepções diferentes de valor. Tenho que tentar me acostumar com isso. Este mundo é meu lar agora, portanto, tenho que fazer o melhor possível. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!